profissional habilitado, ele sempre vai identificar qual é os testes que ele vai aplicar, tá? Naquela inspeção. Seja uma inspeção de caldeira, periódica, inicial, de integridade, como é o caso aqui, seja também uma caldeira, um vaso de pressão, sempre é o profissional habilitado que vai definir quais são os testes, tá? Nesse caso aqui, nós vamos fazer, olha só, análise documental. Dentro dessa análise documental vai ter análise dos dispositivos de segurança, onde eu vou avaliar, né, se o certificado de calibração, nesse caso aqui, não foi eu que fiz a calibração. Então, eu vou avaliar o certificado de calibração. Vou avaliar também se a vazão, né, atende, olha aqui, ó, a vazão das válvulas atende o PG 67.4.2, né? E quem não se lembra, lá no PG 67, no ASME 1, fala que as válvulas de segurança, ou o conjunto de válvulas, aqui nessa caldeira tem duas, tem que atender a vazão total, 100% ou mais, né? Da capacidade operacional da caldeira. Então, imagine o seguinte, aqui nós estamos falando de uma caldeira de 4.000 quilos, ok? Se é 4.000 quilos, então eu tenho que ter uma válvula que atenda a essa vazão, essa capacidade de vazão. As duas válvulas têm que atender isso, né, que é a capacidade de vazão. Além, claro, do item que é o set point de abertura. Outro item que a gente vai avaliar é a realização da análise documental. O que que eu avalio agora? O prontuário, tá? E nesse caso ele foi reconstituído na mesma data. Isso aqui nós vamos tratar em aula futura, depois eu vou mostrar para vocês também a reconstituição do prontuário, tá? Então a gente vai avaliar isso. Ah, não foi eu que Não consegui reconstituí, saber. como foi o caso aqui, então eu vou avaliar. Se é um prontuário de um fabricante, eu vou avaliar esse prontuário também. Aqui fala sobre realização das análises dos certificados de inspeção dos testes e de controle, no caso aqui, os manômetros, né? Certificado do manômetro. Avaliação do certificado dos operadores de caldeira. Isso aqui é importante, tá? É um risco grave iminente se você fizer uma inspeção de caldeira e os operadores não tiverem lá o certificado, né? Ou o certificado de treinamento de 40 horas, né? Com base no anexo 1 da norma NR13. Então, é importante que durante a inspeção você tenha em mãos também, você vai solicitar isso para o seu cliente, né? Você tem que ter em mãos todos os certificados dos operadores. É importante isso, tá bom? Então, quando você faz essa análise documental, você já tem um parâmetro, né? Um parâmetro meio macro, se está tudo certo com a caldeira ou não. Logo de cara, nessa análise documental, que vai ser o primeiro item que você vai fazer, você pode já pegar vários erros, né? Um exemplo. Ah, o cliente me contratou só para fazer a inspeção periódica, um exemplo. Eu chego lá, faço análise documental e vejo que o prontuário não atende a norma NR13. Às vezes nem tem o prontuário. E aí? Dá para chegar a uma conclusão, né? Aquele relatório dá para ser conclusivo? Não. Então você tem um problema, você vai ter ou que relatar ao seu cliente para que você reconstitua aquele documento, ou, cara, a caldeira está reprovada. Na análise documental, você vai ver também aspectos, né, da última inspeção. Então, você vai analisar também os relatórios, o último relatório, para ter uma noção do que foi falado lá, do que foi visto, do que foi recomendado e se realmente aplicaram. E também, né, ver se os operadores estão aí todos munidos dos seus certificados de operador de caldeira. Os instrumentos, eles sempre precisam estar em boas condições, né? Esse é um item que a gente avalia também. E aí a gente faz um resumo aqui da inspeção visual. Olha aqui, ó. Foram avaliados todos os itens de pressão da caldeira. A inspeção visual realizada em todos o conjunto, tubulão de água, tubulão de chama. Aí você vai fazer um resumo aqui, né, nesse item, de todos os itens que você avaliou. Ah, Marcos, essa caldeira não tem parede d'água, né? Se não tiver parede d'água, não vai colocar. Nesse caso, ela tem parede d'água, ela tem coletor, né? Apesar de ser uma flama tubular, nas costas dela, né? Vocês vão ver fotos aqui, tem uma pequena parede d'água lá, né? Que fica interligado no tubulão de água para aumentar o poder de queima, o poder de aquecimento, tá certo?
Então, tudo isso você vai colocar de acordo com a caldeira que você está inspecionando. Aqui fala também sobre os periféricos, né? O que seriam os periféricos? É o conjunto de acessórios, como bombas de alimentação. É importante que você avalie, né? A capacidade das bombas. Ela não pode ser muito maior do que a caldeira, mas também ela não pode ser abaixo da pressão de operação da caldeira. Você pode ter cavitação de bomba, você pode ter problemas relacionados ao bombeamento de água se você não tiver uma bomba, né, suficiente para a alimentação da caldeira. Então, isso é importante que você avalie também. De acordo com o manual, né, do fabricante da caldeira, você vai conseguir, então, avaliar essa questão, certo? Além disso, você vai ver processos de alimentação do combustível, né? Dispositivos de segurança, portas de acesso à caldeira, refratários internos, isolamento térmico, a chaminé, como que ela tá, porque se uma chaminé cair também pode machucar alguém, então é importante que você tenha, né, um controle disso, de como está a integridade dessa parte da caldeira, dutos de ar, caso tenha, né, indicadores de temperatura, sistemas de alimentação de combustível, né, avaliação da fornalha, tudo isso são itens que você vai avaliar dentro desse exame visual. E é bem sucinto mesmo, você vai colocar dessa forma. É claro que vão ter fotos, né, no relatório que vão ajudar também a identificar esses pontos. Estanqueidade, né? Aqui nessa data não houve, né, a inspeção ou teste de estanqueidade ou teste hidrostático, porque já tinha sido feito um teste hidrostático antes, né, e estava sendo aplicado. Então, o teste de estanqueidade ou um teste hidrostático, ele só é feito se você tem realmente uma extremamente necessidade. Quando você faz um reparo, por exemplo, um PAR, um projeto de alteração e reparo, a gente recomenda fazer um teste de estanqueidade para saber se aquela solda ou aquele mandrilhamento, né, foi bem feito.